Luan faz o cruzamento, porta do gol, a bola vai viajando, Paulinho de cabeça tirou errado, a bola ficou para Gustavo Ramos, fez o cruzamento na entrada da área, vai pintar o gol do time do Sampaio Corrêa, finalização do Everton Dias, é gol! Hashtag segue o líder agora, essa hashtag mudou de lugar. Ela não está mais no rubro-negro, agora está na Bolívia Querida, o novo líder do campeonato estadual. Estive lá em Pinheiro, você acompanhou lá pelo raidinho de pilhas, grandes emoções, estádio lotado, vitória da Bolívia Querida pelo placar de 2-1 de virada num grande jogo. Não se engane não com o PAC. O PAC perdeu as duas, uma para o Mota, outra para o Sampaio Corrêa, mas é um time que vai dar trabalho e acredito que deva classificar para as semifinais do Campeonato Maranhense. Não tenho dúvida alguma que vai estar entre os 6. E para as semifinais, dificilmente o PAC vai sair dessa disputa entre os 4 melhores do Campeonato Estadual. O Sampaio teve muitas dificuldades. Nós vamos falar daqui a pouco dessa grande vitória do Sampaio Corrêa. Vitória de virada que dá moral para o jogo contra o Águia Negra já na quarta-feira pela Copa do Brasil. Vamos trazer detalhes em relação a esse confronto aqui no programa Esporte Guará, que começa falando do Campeonato Estadual. Então, a Bolívia Querida é o novo líder, o time do Sampaio, o novo líder do Campeonato Estadual. O Motoclube jogou, empatou 0-0. Infelizmente, o Motoclube não conseguiu dar a sua sequência de vitórias que todo mundo esperava. O técnico Leandro Campos não é mais o treinador do Moto. Vamos falar desse assunto ainda no nosso programa. Tem o jogo do Maranhão Atlético que empatou jogando lá em Barra do Corda. O número do Esporte Guará é o 981503251. Pode colocar o zap na tela aqui do Esporte Guará. Quero saber a opinião da galera. O que é que você achou da rodada deste final de semana do Campeonato Estadual? Lembrando que ainda falta o jogo entre Imperatriz e Juventude Samas, que vai lá para o final do mês, em virtude da participação do Imperatriz numa sequência grande da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil. Então quero saber a tua opinião. 981503251. Teve mudança na liderança, teve mudança no G4 também, teve time que entrou, teve equipe que saiu, enfim, teve time que entrou sem nem jogar no G4 do Campeonato Estadual. Então são os assuntos de hoje. Hilton Soares, fim de semana movimentado dentro e fora do campo. Pois é, Léo, fim de semana muito movimentado, né? Iniciando a semana, né, com o futebol maranhense, muitas notícias, né, do nosso futebol para divulgarmos hoje aqui no programa. Pois é, Hilton Soares ao meu lado, trazendo sempre a sua opinião abalizada. O cara que esteve no campo, ainda é treinador, um dos descobridores de talentos aqui do Maranhão é o craque Hilton Soares. E você pode participar. Queria mandar um abraço para a galera da Tubarões da Fiel. Daqui a pouco vou mostrar o presente que eu ganhei, né? Viagem muito bacana da torcida do Sampaio Corrêa, região da Baixada. Enfim, vamos destrinchar todos esses assuntos hoje no programa Esporte Guará. Mas antes, eu começo falando do Instituto de Idiomas Accent. Está preparado para o mercado de trabalho? Mas aquela pergunta básica, que hoje é uma pergunta comum. E o inglês? Como é que tá? Confira aí. Gostei do seu currículo. E o seu inglês, como é que tá? Falar um novo idioma pode ampliar horizontes e criar novas oportunidades. No Accent, os alunos aprendem imersão total no idioma, com situações reais de fala, em aulas dinâmicas, com foco na comunicação. Bom currículo. E o inglês? It's great. Can we start now? Perfect! Quer ter perfeição na sua vida? Então vá logo para o Instituto de Idiomas Accent, que está esperando por você, aguardando a sua visita, tá bom? Queria mandar um abraço aqui. Boa tarde, Laércio e Hiltinho. A diretoria tomou a decisão certa aqui em relação ao Moto. O treinador, mudar o treinador agora e trazer outro para melhorar o rubro-negro maranhense. A opinião do Manuel Garcia lá da Liberdade. Esse assunto vai repercutir muito no programa. A demissão do técnico Leandro Campos, que é assunto para o segundo bloco. Ainda bem que começou o melhor programa esportivo do Maranhão. Muito obrigado, hein? Para o grande Almaci. Um abraço também para o Josivan Ribeiro, galera da Alaf, que provavelmente esta semana nós vamos agendar aí. Vou ver como é que está a agenda do Esporte Guará com o nosso produtor, o Galdense. Galdense que é o cara do Esporte Guará. O coração do programa é o Galdense Carvalho, repórter, produtor, agenda tudo que você vai ter aqui na semana. Enfim, o formato novo do programa se deve muito ao trabalho do craque Gaudêncio Carvalho. E eu vou checar aqui o dia melhor para que a galera possa vir. Ó, segue o líder, Benilson do Monte Castelo. Abraços a todos da TV Guará. Valeu. E ó, eu vou fazer um protesto aqui antes de colocar o jogo do Sampaio.
né? Fazer um protesto básico aqui, porque ontem à noite eu estou aqui me preparando para dormir tranquilo, ciente que fiz um belo trabalho, Tim, lá em Pinheiro. E aí o senhor, o Carlos Jonatas, manda mensagem para mim. Olha a mensagem atrevida que esse cara mandou para mim, rapaz. Brincadeira. Ó, bem aqui, ó. A vitória do Sampaio é para você, que disse que após perder para o falecido de São Luís, que nem tem técnico mais, estava apto a vencer o Sampaio. Faltou da sua parte respeito ao Sampaio. Segue o líder. Sou seu fã. Espero que fale amanhã no Esporte Guará. Aí depois ele diz que é meu fã. Ele passa banho, me esculhamba. Amigo, eu não disse em momento algum que o Pinheiro ia ganhar do Sampaio. Que eu falei que o time do Pinheiro tinha condições de apresentar um bom futebol e até vencer o Sampaio Corrêa. E a prova de tudo que eu falei, você vai ver agora na reportagem da vitória da Bolívia Querida, 2-1 de virada diante da forte equipe do PAC, com estádio lotado. Mais de 3.500 torcedores acompanharam o jogaço entre PAC e Sampaio Corrêa na tarde do último sábado. E claro que o Esporte Guará estava lá, confira aí. Casa cheia em Pinheiro. Costa Rodrigues estava lindo. Mais uma vez, Pinheiro mostra o quanto é importante ter um time da Baixada no Campeonato Maranhense. Quem gostou foi o grande universo tricolor. A torcida do Sampaio foi em peso. Em campo, PAC e Sampaio fizeram mais um grande jogo desse bom estadual 2020. E o primeiro gol é do Pinheiro. Peterson de fora da área. A bola ainda desvia e tira qualquer possibilidade de defesa de Andrei. Repare de novo, belo chute. Trajetória da bola que impede qualquer chegada do arqueiro tricolor. PAC 1-0. A festa do time da casa dura pouco. Logo depois, o volante Everton Dias aparece bem na área e marca esse golaço de cabeça. Lindo! Colocado no ângulo. É o empate da Bolívia Querida. No segundo tempo, Sampaio é melhor e chega a virada. Luan lança Gustavo Ramos. O zagueiro Paulinho corta mal. E Everton Dias marca como um centroavante. Volante centroavante do tricolor. Belo gol de um dos artilheiros do campeonato. É a virada tricolor na Baixada Maranhense. Depois disso, o PAC perde essa grande chance para deixar tudo igual. Alexandro manda para fora. E ainda deu tempo desta pintura de Luan ser anulada pela arbitragem. Repare que na hora do toque por cobertura, o volante Henrique do Sampaio está um pouco adiantado. E o impedimento é marcado porque ele participa da jogada. E fica nisso. O Sampaio é o novo líder do estadual. Vitória por 2-1 em cima da boa e forte equipe do Pinheiro Atlético Clube. Pois é, bom jogo, Hilton Soares. Eu não sei se você acompanhou a partida aqui à distância, né? Você que, infelizmente, não teve como acompanhar o jogo lá em Pinheiro. Tinha um jogo do Moto para assistir aqui em São Luís do Maranhão. Mas, a priori, qual a tua opinião em relação ao jogo entre Pinheiro e Sampaio Corrêa? Depois que você trouxer a tua visão do jogo, eu também vou falar em relação ao jogo, que foi, principalmente, o primeiro tempo foi espetacular. Mas como é que você analisa a vitória do Sampaio Corrêa, que é o novo líder do Campeonato Estadual na questão do desempate, né? Diante de um PAC que, mesmo perdendo, voltou a mostrar um bom futebol, e em que esse jogo pode servir de motivação ainda maior para o time tricolor que joga quarta-feira pela Copa do Brasil? Olha lá, acompanhei a distância, né, mas acompanhei o jogo, né, um jogo interessante desse, todo mundo esperava, né, e principalmente o torcedor do PAC, depois das duas apresentações que a equipe fez, uma dentro de casa, outra fora, precisava desse teste, assim como o Sampaio também precisava de um teste como esse, né, na equipe do Pinheiro. A equipe do Pinheiro, como estava jogando dentro de casa, iniciou muito bem, pressionando a equipe do Sampaio, né? Os primeiros 10, 15 minutos, o Pinheiro teve possibilidade até de abrir o placar. O Sampaio, o jogo foi se desenrolando. A equipe do Sampaio é uma equipe muito experiente, né? No primeiro tempo, a equipe não tanto quanto o jogo passado, esperou um pouco mais a equipe do Pinheiro. Depois que entrou no jogo, a equipe do Sampaio melhorou. Primeiro tempo, logicamente, todo o primeiro tempo, a equipe do Pinheiro foi melhor. Iniciando-se o segundo tempo, Sampaio Corrêa veio bem melhor, adiantou sua marcação, fez uma marcação, impediu a saída de bola do Pinheiro, né? O estádio lotado, o torcedor do Pinheiro querendo uma vitória, o time do Pinheiro para frente, o Sampaio tinha que usar também esse antídoto, né? Para poder parar a equipe do Pinheiro. Adiantou a marcação, fez com que seus jogadores da frente pudessem
conduzir mais essa bola em direção ao gol da equipe do Pinheiro. Prendeu essa bola mais no ataque do Pinheiro para poder chegar os homens do meio campo, né? O Sampaio com 4 desfalques, né? Isso mostra o poderio do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa está montando uma estrutura para várias competições, então precisa de jogadores na reserva para quando precisar, ele dar conta do recado. O Everton Dias, né, foi o destaque da partida, já enchi os olhos no primeiro jogo que ele fez, já gostei desse jogador, foi um amistoso contra o Juventude. Foi um jogador que sempre se lançou à frente, né? Um volante, segundo volante como meia e quase como meia atacante, porque sabe fazer gol, tem uma boa chegada na área, tanto no alto como por baixo. Então, quer dizer, um jogador e boa marcação, uma recuperação muito boa, ele recompõe muito bem ali no meio. Foi onde o Sampaio conseguiu melhorar, o meio-campo do Sampaio conseguiu fazer a marcação em cima do Léo Rocha, né, que o Léo Rocha no segundo tempo não teve muita criatividade devido a essa boa marcação do meio-campo. O meio-campo do Sampaio jogou, atacou, tanto é que o Everton Dias chegou 2 vezes, mais de 2 vezes, teve uma terceira jogada com ele que ele poderia também finalizar ou passar a bola. Teve a jogada do impedimento do gol do Sampaio, mais um gol que o Sampaio fez. Quer dizer, foi um primeiro tempo do Pinheiro e um segundo tempo mais positivo do Sampaio Corrêa dentro da partida. Pois é, tá então a visão do Wilton Soares, eu estava lá, eu transmiti a partida, o Wiltinho está coberto de razão. O PAC no primeiro tempo foi bem melhor do que o Sampaio Corrêa, o Pinheiro perdeu muitas oportunidades, teve bola na trave, né? Teve tanto lance que a gente nem mostrou essa bola na trave, uma bola na trave ainda na primeira etapa, o Márcio Diogo se desvencilhando bem da marcação, criando as chances, e o Sampaio só foi uma vez. E acabou fazendo o gol com o Everton Dias. Na segunda etapa o jogo acabou mudando, o Sampaio foi melhor, inclusive com as modificações, né? O Gustavo Ramos entrou muito bem na partida, o Joãozinho entrou bem no jogo. Muito bom jogador. Você acha que essas modificações do Sampaio ajudaram e do outro lado as mudanças do Pinheiro não conseguiram manter a equipe no mesmo nível? Mais ou menos como aconteceu aqui em São Luís contra o Moto? Pois é. O Sampaio entrou com um meio-campo diferente do que tinha jogado passado, né? Até Eloy não foi para o jogo, né? O Joãozinho, que estava sendo o destaque do meio-campo do Sampaio, segurou para esse segundo tempo, né? Everton Dias muito bem, o Capanema ali no meio também muito bem, e com a entrada do Joãozinho, que é um jogador também que se lança mais à frente, colocou um time mais ofensivo. Tanto que a substituição do Pinheiro não progrediu muito, não teve muito resultado melhor do que a do Sampaio. Claro, a do Sampaio Corrêa, como eu sempre digo, são jogadores mais experientes, jogadores voltados para uma competição de alto nível, por isso tem a tendência de, no segundo tempo, ter essa melhora. O conjunto do Sampaio em si, de todo o campeonato, o conjunto do Sampaio em si, tem jogadores capazes de modificar uma partida. Tá, então a opinião do Wiltinho. Também tem outro detalhe, aspecto importante, né? Um jogo maravilhoso, Pinheiro poderia vencer, o Sampaio conseguiu a vitória de virada, Pinheiro tá jogando bem, tá no caminho certo, não é momento também para desespero, perdeu para os dois grandes, perdeu para o Moto e perdeu para o Sampaio Corrêa, né? O Moto com aquele lance polêmico até hoje, que eu considero que não houve falta no jogo, enfim, e é uma praça maravilhosa, que se preparou para receber o futebol, a torcida do Sampaio foi muito bem recebida, com uma área destinada só para os torcedores tricolores, com banheiro, com bar, à disposição da galera, a cidade com muitos pontos onde os torcedores puderam ficar. Enfim, a organização do jogo foi impecável, né? Tudo propício para a prática de um grande futebol. Pinheiro, que está vivo no campeonato, volta a campo no próximo final de semana contra o Juventude Sambas. Vamos ouvir aqui o técnico do Pinheiro, Atlético Clube, o João Carlos Ângelo. Ele conversou com a equipe da TV Guará depois da derrota para o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-1. Se for fazer uma análise fria, nós perdemos para duas equipes que são as duas grandes equipes do estado, né? Então, obviamente, a gente tem que exaltar também que contra as duas equipes nós tivemos um comportamento muito bom, tá? Obviamente falhamos em alguns momentos e acabamos por perder o jogo, mas tivemos um bom volume de jogo, a equipe se apresentou bem, hoje mesmo nós poderíamos ter ganho o jogo. Volto a frisar para você, como eu disse, que o segundo gol do Sampaio, eu tenho quase certeza que o jogador levou com a mão a bola lá, o jogador cruzou a bola. E nós tivemos algumas oportunidades aqui para fazer minutos antes e não fizemos. Mas futebol é isso aí, paga-se caro com os erros. Agora nós temos que jogar contra as equipes, contra a Juventude, contra a MAC, contra outras equipes que eu tenho certeza também que são boas equipes, são equipes fortes, mas acredito que pelo menos em termos de arbitragem vai haver um critério igual, porque até aqui o que eu estou vendo contra a Moto e contra a Sampaio, que o critério nunca é igual. Pois é, tá então João Carlos Ângelo comentando a derrota pelo placar de 2-1, mais uma vez puxando para o lado da arbitragem, ainda tem a ver resquícios do último jogo,
Mas nesse jogo não tem nada a reclamar, né, Vitinho? Não, o lance que ele reclama de mão não teve mão, foi um lance absolutamente normal do Everton normal. Foi um lance normal, a bola resvalou pouco no braço dele. O interessante, Lécio, que eu acho no time do Pinheiro, né, o treinador foi muito bem naquilo que ele falou aí a respeito do time dele, que tem que falar realmente é do time. A arbitragem, deixa de lado, a arbitragem está conduzindo muito bem essa competição, são lances, detalhes simples que acontecem, isso é inevitável. O interessante do Pinheiro, que eu estou gostando, é porque o time está jogando bem, tá entendendo? O time está mostrando valor, a competição vai se afunilando, a equipe vai melhorando a cada jogo. É ruim quando você perde um jogo, não apresenta um bom futebol, né, dentro de uma competição que é difícil esse campeonato maranhense. Então, é interessante a equipe do Pinheiro. Quando ele tiver um pouquinho mais de sorte, ou então competência dos seus atacantes, acredito que a vitória vai sorrir melhor para o Pinheiro. Pois é, então tá aí o João Carlos Ângelo falou conosco depois da derrota. O próximo jogo é contra o Juventude, tem que vencer. Aí se tropeçar contra o Juventude Samba já complica a situação. Do outro lado, Sampaio Corrêa consegue uma grande vitória. O técnico João Brigatti valorizou demais a partida. E vamos ouvir também o volante Everton Dias, que vem se destacando entre as caras novas da Bolívia querida. É um volante artilheiro, é um dos artilheiros do campeonato estadual. Confira aí. Eu acho que quem veio ao estádio, né, presenciou uma grande partida, com várias situações de gols. A equipe do Pinheiros, uma equipe muito boa. Já tínhamos visto jogar frente ao Moto. Sabíamos que se nós dessemos espaço, principalmente na transição deles, iria levar perigo. E a bola aérea, né? Mas saímos atrás, conseguimos no primeiro tempo já conseguir empatar, isso foi muito importante para nós. E no segundo tempo nós se posicionamos melhor, principalmente nos contra-ataques. Poderíamos ter, né, feito o terceiro, ter feito o quarto, para a gente ter uma tranquilidade maior. Mas o mais importante, essa equipe, uma partida tão difícil como foi hoje, resgata o espírito que a gente está sempre cobrando deles. É isso aí, tem que se entregar ao máximo dentro da partida para que a gente possa deixar tudo lá dentro. E hoje demos tudo lá dentro e conseguimos o resultado positivo. Feliz pelos 2 gols, né? Mas é o que eu sempre posiciono. O grupo, né? A gente tem um grupo fechado, um grupo unido. Tem jogadores que hoje não atuaram. Quem entrou, a gente viu que tem condições de dar conta do recado. Mas eu fico feliz, né? Fico feliz pelo grupo, fico feliz pelos gols. Agora é concentrar, descansar, que a gente tem um jogo importante na quarta-feira. Pois é, para dar moral, né? O Brigatti falou, e lembrando que não foi o Eloy, não viajou o Everton Silva, lateral direito, não viajou o Marcão, que acredita até que perdeu a posição para o Lucão. O Lucão fez um grande jogo em Pinheiro. Tá faltando ainda a entrada dos 2 atacantes de área, tanto o Matheus Lima quanto o Thiago Santos, que ainda estão no DM do clube. Enfim, ele jogou com uma mescla, né, daquilo que ele tem de melhor e já visando a partida de quarta-feira. Um bom teste para esse jogo contra o Águia Negra, que é muito perigoso. E olha, Laércio, o que o Brigatti falou, ele viu o jogo do Pinheiro, estava preparado realmente. A transição do Pinheiro é muito rápida. Então, no segundo tempo, o início da partida é muito difícil você assimilar rapidamente num jogo dessa qualidade. Uma marcação que o Sampaio tinha que ter feito desde o início na equipe do Pinheiro. No segundo tempo, sim, com o conhecimento, os jogadores já com o conhecimento do jogo, já, né, diante do Pinheiro, adiantou a marcação, tirou essa transição do Pinheiro, que é rápida, com os 2 volantes, com o meia, com o Léo, essa bola chegando no Léo Rocha. Ele tem condições de criar para os seus atacantes, a bola não estava chegando nele, o Sampaio não deu muitos contra-ataques, até o Serginho, os 2 jogadores ser expulsos. Quando os 2 jogadores foram expulsos, um de cada lado, o campo ficou maior, o espaço ficou, tanto é que contra-atacou os 2. Tanto o Sampaio também, que tem uma transição muito rápida, e o Pinheiro, mas dentro daquilo que o Sampaio propôs no segundo tempo, evitou vários contra-ataques do Pinheiro nessa condição, dessa bola chegar no Léo Rocha e essa bola ser distribuída com qualidade. Pois é, lembrando então, as 2 expulsões, bem lembrado pelo Wiltinho, foram expulsos o Peterson e o Paulo Sérgio. Já no segundo tempo da partida, o jogo terminou com vitória do Sampaio pelo placar de 2-1. Então, segue o jogo, próximo compromisso do Tricolor pelo Campeonato Maranhense é mais adiante. Sampaio joga quarta-feira contra o Águia Negra pela Copa do Brasil e já viaja na tarde de hoje, lá para o Mato Grosso do Sul. Parabéns à grande torcida boliviana. Sampaio, novo líder do estadual, agora com 7 pontos. E o Pinheiro está na quinta, caiu de 4º para 5º, volta a campo no domingo para tentar se reabilitar na competição depois da estreia com vitória e 2 derrotas seguidas, mesmo assim jogando bem, tá certo? Agora vamos falar da Escola Raio de Sol, porque a Escola Raio de Sol, ela tem aquilo que você precisa, ensino de qualidade, e lá a educação é para sempre. Raio de Sol, é a
Cada um tem um jeitinho especial e nossa missão é estimular o melhor de cada aluno. Escola Raio de Sol. A educação é para sempre. Matrículas abertas. Localizada no Planalto Pingão. Raio de Sol. De volta com o segundo tempo do Esporte Guará, abraçando o meu amigo Ricardo Ortegal e também o Luiz Guterres, homem forte da Isca Controle de Pragas, acompanhando o nosso programa. O amigo Pereira, lá da Pereira Móveis, parceiro aqui também do Esporte Guará, todos ligados nas informações, né? E essa dupla, Pereira e Luiz Guterres, torcedores do Sampaio. Ricardo Ortegal, esse não está muito satisfeito não, porque o Moto, infelizmente, empatou no final de semana, mas o resultado que a torcida encarou como uma derrota, porque esperava uma vitória diante do São José. Mas antes de falar de Moto e São José e da demissão do técnico Leandro Campos, vamos trazer, claro, o recado da Pereira Móveis, porque neste mês de fevereiro estamos chegando ao final já da grande promoção da Pereira Móveis. A Pereira Móveis completa 18 anos e quem tem a chance de ganhar super presentões é você. A Pereira Móveis completa 18 anos e quem vai ganhar o presente é você. A cada R$200 em compras, você ganha um cupom para participar do sorteio, que acontece dia 4 de março. Serão 3 vencedores e você pode ganhar 2 diárias com 2 acompanhantes na pousada Jagatá, em Tutóia, Maranhão. Um ano de sócio torcedor prêmio do Sampaio Correia ou um Home Palace. Então, não perca tempo e vem para Pereira Móveis. Aqui os produtos são de qualidade e você conta com condições imperdíveis de pagamento. No cartão, em até 10 vezes. E à vista, sempre o menor preço. Nós garantimos. É entrega com montagem imediata. Pereira Móveis, sempre com você. É a Pereira Móveis, aguardando sempre a sua visita e, claro, com uma grande oportunidade para você ganhar inúmeros prêmios, hein? Vá lá na Pereira Móveis e aproveite para comprar a um preço justo produtos de muita qualidade. Agora vamos falar do Moto. O fim de semana acabou sendo de empate contra o time do São José. A nossa convidada especial, ela nos deu o prazer de fazer a reportagem do jogo entre Moto e São José de Ribamar. A Kessia Carvalho traz os detalhes desse 0-0 que ficou entalado aqui na garganta da torcida rubro-negra. Um confronto de extremos na terceira rodada do estadual. De um lado, o lanterna do campeonato e mandante da partida, o São José, que precisava a qualquer custo pontuar se quisesse continuar sonhando com uma classificação para a próxima fase. Do outro, o Motoclube, até então o líder da competição, com 100% de aproveitamento. Antes mesmo do apito inicial, por conta do uniforme, o Moto teve que substituir o goleiro titular. Sai Saulo, entra João Paulo. Com a bola já rolando, o Papão era melhor. Logo aos 2 minutos de jogo, Anselmo recebeu de Giovani e fez essa pintura aí. Mas o assistente marcou impedimento. Gol anulado. A primeira grande oportunidade do Peixe Pedra só veio aos 43 minutos do primeiro tempo. Lançamento de Cléo para Gabriel Popó, defesa de João Paulo. O Moto insistia, mas esbarrava no goleiro Johnny. O primeiro tempo acabou assim, tudo igual e sem gols. Na segunda etapa, o São José cresceu no jogo e quase marca com Anderson e depois com Cléo. O Moto ainda perdeu essa chance com Dudu, livre na área. Mas nem mesmo a forte chuva, que caiu já na etapa final do jogo, conseguiu mudar o resultado. Fim de jogo, São José 0, Motoclube também 0. O São José volta a campo no próximo sábado. O adversário é o Maranhão Atlético Clube. Já o rubro-negro só joga no dia 20 contra o Cordino. Os 2 jogos acontecem aqui no estádio Castelão. Com esse resultado, o São José pontuou pela primeira vez na competição. Já o Moto perdeu a liderança para o Sampaio Correia, que venceu a partida contra o Pinheiro por 2-1 de virada. Pois é, vitória de virada, show de bola da Kessia Carvalho, trazendo a reportagem do jogo entre o Motoclube contra a equipe do São José de Ribamar. Dá para explicar esse resultado? O Peixe Pedra melhorou tanto assim do 7-1 que perdeu para o Sampaio Correia para esse empate em 0-0 contra o Moto? Olha lá, inclusive semana passada a gente comentava sobre até o Peixe Pedra se ia melhorar ou não. Até comentei que não acreditava muito que pudesse ter essa melhora, assim, tecnicamente. Houve sim uma melhora, porque
A equipe do São José foi uma equipe que soube marcar o Motoclube. Só que o Moto também, impressionante, um primeiro tempo que o Moto fez para se esquecer. Um time, as duas equipes, um futebol pobre futebol das duas equipes. O Moto, como time grande, tinha que tomar iniciativa. O São José não estava muito preocupado em atacar, mas mesmo assim teve uma chance no primeiro tempo, tanto é que as duas equipes tiveram uma oportunidade só no primeiro tempo. Então, um futebol muito pobre das duas equipes. O Moto, eu não sei o que os jogadores do Moto estavam pensando desse jogo. Eu acho que eles achavam que iam ganhar do São José na hora que quisesse. Não é isso. São José voltou uma disposição diferente, né? Um condicionamento físico bem melhor. Claro que só teve no primeiro tempo esse condicionamento físico. O primeiro tempo todinho, o São José não querendo atacar, o Moto também, ao invés de fazer uma marcação na frente, o Moto, né, com seus jogadores de ataque, não. Perdia a bola, o Moto recuava. O São José queria isso. O São José nem banco tinha. Então, o jogo monótono era para o São José, que foi o que o Moto fez durante todo o primeiro tempo. Voltando para o segundo tempo, o São José mais recuado ainda, né? O time já cansado, recuou mais. Para se defender é mais fácil. O Moto não tinha condições de atacar, né? Ter essa recomposição para voltar na marcação. O Moto o tempo todo atacando o São José. E teve a infelicidade do Dudu perdeu um gol daquele incrível, que eu não sei como. Não pode perder, né? Não pode perder. Aquele gol poderia mudar, um gol que o Moto fizesse. Poderia dar até emprego para ele, porque ele foi um dos caras dispensados. Perder um gol desse é complicado. Teve esse lance, eu acredito que a dispensa dele foi mais por ele, não só por essa questão desse gol perdido, mas durante o que ele fez na partida. Não tão somente ele, mas o ataque do Moto, um ataque medíocre, um ataque que não criou, né? O Anselmo muito bem marcado ali pelos 4 homens de meio campo que o São José colocou, fez uma boa marcação. O Anselmo até mudou a característica dele no jogo, saía muito pelos lados, porque não tinha como ele jogar pelo meio, porque a marcação estava muito grande. E o Nails, né, e o Romário não ajudaram tanto essa chegada do Anselmo. São jogadores que vinham, principalmente o Nails, se destacando na equipe do Motoclube em atacar. Não, o São José se defendeu, não houve essa movimentação do ataque do Moto, um ataque muito pesado, até não teve essa mobilidade para sair da marcação do São José. O São José, muitas vezes, com 5 homens lá atrás, né? E o Moto se limitou em cruzar bolas na área, não tinha transição. Num jogo desse, você precisa de um homem que tem uma boa batida de fora da área, você precisa de jogadores rápidos, não é em velocidade, jogadores rápidos para driblar, para quebrar uma marcação, assim como o Luan fez no jogo contra o São José do Sampaio, jogador de qualidade, com o drible dentro da área, muito congestionado, precisa disso, ou fazer uma jogada individual, sofrer um pênalti, ou então fazer o próprio gol, ou bola chutada de fora da área. Nada disso o Moto criou. Então foi um time que se limitou em cruzar bolas na área, né? E na movimentação do Anselmo, como eu falei, o Anselmo muito marcado, o Moto se ressente muito quando o Anselmo não está bem marcado, precisa de outro jogador no meio, o Nailson muito bem marcado, então o Moto precisa de jogadores mais para substituir esses jogadores quando precisar. Pois é, o Wilton analisando o jogo do Moto, o destaque acabou sendo o goleiro João, né? Fez uma grande partida, o goleiro reserva da equipe do Moto, ele que teve que jogar, o problema lá com o uniforme do Saulo, não comprometeu em momento nenhum, né? E destaque negativo para algumas atuações, né? O Moto anunciou no dia seguinte, na realidade ontem pela manhã, veio a informação oficial, mas provavelmente a decisão foi tomada ainda na noite de sábado, a demissão, o desligamento do técnico Leandro Campos. A era Leandro Campos do Moto durou apenas 3 jogos oficiais e um amistoso realizado lá na cidade de Matinha. Foram 3 vitórias, contando a do amistoso, e mais um empate diante da equipe do São José de Ribamar. O Leandro Campos sai, a informação que eu apurei não tem a ver com o resultado 0-0 em si. Claro que o 0-0 chateou demais a diretoria rubro-negra, o Moto fez uma partida muito ruim, como bem disse o Wilton, mas um conjunto de fatores, né? Já estava existindo uma falta de sintonia entre o Leandro Campos e a diretoria do Motoclube. Leandro Campos, que é um bom treinador, né? Não é por isso, não é porque acabou se desligando agora do Moto que nós vamos mudar o nosso conceito em relação ao Leandro Campos. Bom treinador, tinha tudo para fazer um bom trabalho, só que não fluiu. E quando não flui, às vezes é melhor você mudar logo, antes do caldo derramar.
e foi essa a decisão tomada pela diretoria do Moto. Além do técnico Leandro Campos, foram dispensados o Dudu, atacante, que perdeu aquele gol. Não gostei desde o primeiro jogo. Falei aqui pro Yutinho, não gostei do ataque do Moto no primeiro jogo. O Romário, volante, esse daí eu gostei na primeira partida, confesso que não vi depois. Júnior Batata, atacante. Nós temos atacantes melhores do que o Júnior Batata. O Moto pode tentar trazer. Tá um Júnior Chicão da vida desse aí, que não tá jogando em time nenhum pelas informações que eu tenho. Você pode tentar trazer aqui no futebol do Maranhão mesmo, atacantes melhores que o Júnior Batata. E o lateral Daniel, que sequer foi regularizado. Esse ano chegou a jogar. Então, 5 jogadores dispensados, juntamente com o técnico Leandro Campos. O Dejaí Ferreira assume, ex-comentarista esportivo aqui da TV Guará, campeão como técnico pelo Sampaio Corrêa, bicampeão da Copa, da Copa Maranhão, na época, da Taça Maranhão, Taça né? Maranhão, da Taça Maranhão. Sampaio. Foi bicampeão pelo Sampaio Corrêa, inclusive uma delas em cima do Maranhão, o Yutinho trabalhava lá no MAC, né? Ele foi bicampeão pelo Sampaio Corrêa, campeão como auxiliar técnico de Série D, vice-campeão de Série C de Campeonato Brasileiro, enfim, ele estava dando tempo aqui como comentarista. Voltou para a praia dele, que é treinador. Pode ser que nessa saída do Leandro Campos surja a oportunidade do Dejaí se firmar no futebol brasileiro como um dos treinadores, né, dessa nova geração, Yutinho. Pois é, Laércio, o trabalho do Leandro Campos, eu até estava gostando do trabalho dele, né? Teve esses 2 jogos aí que o Moto, esse jogo contra o PAC, né? Que o time não foi muito bem, mas conseguiu o resultado. E esse outro jogo contra o São José. Mas como já foi falado que os resultados não tem nada a ver, logicamente o Moto vem com a sua invencibilidade dentro da competição, e troca de treinador é muito complicado, né? Como essa troca está sendo com o Dejaí, que conhece o grupo, né? Já está trabalhando junto, né? Tem a mesma mentalidade, digamos assim, do técnico que estava, talvez algumas ideias diferentes, claro que tem, para ter essa mudança. Seria interessante que o Dejaí continuasse, porque vai chegar um outro treinador que não conhece o grupo, que não conhece o futebol maranhense, é mais complicado. Então, seria importante dar essa oportunidade para ele, né? O Moto tem um grupo que está começando dentro da competição, precisa contratar, né? O Leandro Campos não é totalmente culpado, né? Talvez sim por ter trago alguns jogadores que agora foi dispensado, mas não. O tempo para ele foi muito curto, né? Foram só 3 jogos, a competição está iniciando agora. Mas existe outro lado da motivação, né? Eu achei o time muito desmotivado do Moto nesse último jogo, né? E precisa dar uma motivação, não sei qual o motivo que foi realmente a dispensa do Leandro Campos. O interessante agora é que é o Dejaí o treinador. Então o Moto tem que trabalhar, o Dejaí tem que buscar aquilo que está faltando no Motoclube, jogadores, né, do ataque, principalmente para que venham melhorar dentro da competição. Pois é, então, boa sorte ao Deja Ferreira, boa sorte também ao Leandro Campos no seu futuro, né? Deve seguir para uma outra equipe, e o Dejaí assume interinamente o Moto, lembrando que é técnico interino amanhã, quando da reapresentação do Rubro Negro Maranhense, já pensando no jogo contra o Cordino, e lembrando que está batendo na porta o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Papão já teve alguns jogadores regularizados, deve ter outros regularizados, provavelmente vai no mercado para repor essas peças que acabaram sendo dispensadas. Enfim, é uma semana importante lá para o Rubro Negro Maranhense. Dos males, o menor. Está bem na tabela de classificação. Soma 7 pontos no estadual. Se terminasse hoje, estaria classificado direto para a semifinal, sem necessidade de participar da fase anterior à semifinal. Agora eu vou falar do MA Sporting Bets, que simplesmente é o melhor do Maranhão. Já fez o teu MA Sporting Bets de hoje? Ainda não fez? Tá esperando o quê? Para procurar uma banca mais próxima. Tem que ser essa aí, ó. Semana começando, fim de semana foi recheado de jogos. Essa semana vai ter jogos da Copa do Brasil, entre eles um jogo lá em Teresina, do Altos contra o Vasco. Será que dá uma zebra? Já tivemos zebra na Copa do Brasil. Agora tem o Altos com uma cotação altíssima, tem um empate com uma boa cotação que classifica o Vasco, tem a vitória do Vasco. Fora esse, tem outros tantos jogos que irão movimentar o MA Sport Bets. Sabe qual é o outro? Amanhã, Vitória e Imperatriz. Imperatriz e Vitória, na realidade, lá na região tocantina. Se eu fosse você, meu amigo, eu jogava no Cavalo de Aço. Acredito que amanhã o Cavalo de Aço elimina o Vitória da Bahia. Mas você tem muitas opções, vá lá no site do MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Vamos para o intervalo e voltamos já falando de Cordino e MAC, jogo que terminou empatado lá em Barra do Corda. Voltamos já.
De volta agora com o terceiro tempo do Esporte Guará. E eu já volto trazendo o recado do Tarrafas Mercadinho. Eu estive lá. Olha só como já está remodelado o Tarrafas Mercadinho para esse mês de fevereiro, para você se preparar para o carnaval. Confira aí. Intenso, como você pode sempre observar aqui na Liberdade. E o menor preço, ó, já na expectativa gigante para você. É aqui sempre no Tarrafas Mercadinho, bem no coração da Liberdade. E você pode aproveitar, aqui é preço baixo o ano inteiro, sempre com a equipe completa pronta para lhe atender, ó. Atendimento sempre de muita qualidade. Você encontra tudo que você precisa em gêneros alimentícios, as principais marcas dos melhores produtos do Brasil. Produto aqui para criançada também, ó, os laticínios, bebidas com menor preço e a facilidade que você tem para pagar em todos os cartões de crédito, parcelando a sua compra da forma que você preferir e, claro, tendo acesso aos principais produtos do Brasil com a qualidade que só o Tarrafas Mercadinho tem, hein? Então você já sabe, vem pra cá, pro Tarrafas Mercadinho, tá sempre com a gente no programa Esporte Guará. É o Tarrafas Mercadinho, hein? Com muitas novidades para você que acompanha sempre a programação da Guará. E agora eu vou falar do Maranhão Atlético, que jogou contra o Cordino lá na cidade de Barra do Corda, saiu na frente, fez 1-0, parecia que ia ganhar o jogo, mas aí apareceu o Ligol, ele que foi eleito o melhor jogador da partida, empatou de novo para o Cordino, resultado de 1-1. O Cordino melhora um pouco, né? Junto com o São José, soma 1 ponto na tabela de classificação, fica 2 de sair da zona do rebaixamento. E o Maranhão mantém a sua invencibilidade, pula aí com 5 pontos, se mantendo na terceira colocação. Lembrando que, embora o Cordino esteja mal, né, Iltinho? Empatar fora de casa e jogando lá em Barra do Corda não é um mau resultado, não. O Maranhão traz um bom resultado de lá e tem o próximo compromisso contra o São José para somar mais pontos aí, se confirmar o favoritismo, claro. Com certeza, Laércio. O Mike aos poucos vai soltando seu time, né? Nós sabemos que o Maranhão Atlético Clube está com futebol, um padrão de jogo já. O Maranhão é um dos times que tem um padrão de jogo um pouco mais definido no quesito de marcação, né? E todos os jogos está tendo a felicidade de conseguir já um gol no início, né? Empatar. Um jogo contra o Cordino, lá em Barra do Corda, é difícil, sempre é difícil, independentemente de como o Cordino se encontra. Até devido às mediações do campo, né? A equipe de casa e o seu torcedor, a equipe se fortalece mais. Então o Maranhão, com seu futebol pragmático, um futebol de marcação, um futebol que ataca muito pouco, né? Nesse início de competição, aos poucos o Lucas Andrade, até com razão, ele vai soltando essa equipe, vai conhecendo ainda mais seus jogadores, vai soltando a equipe, já teve esse resultado bom fora, já teve o resultado em casa, uma vitória, esse resultado fora também é excelente, pontuou e tem que estar classificado. O bom seria que tivesse ali entre os dois, mas o importante é classificar entre os 6 também. Então, falando um pouco do jogo do Maranhão contra o Cordino lá na cidade de Barra do Corda, claro que ao longo da semana vamos trazer mais detalhes do Machão da Ilha, ó. E agora eu vou dar um recado para você, torcedor do Moto, já é sócio do Rubro Negro Maranhense, ainda não é sócio, torcedor do Papão, tá esperando o quê? Eu tô ouvindo muita gente reclamar dos ingressos, torcedor do Moto, o ingresso tá R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível. R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível. Então tá num preço legal para você comparecer, para você se associar ao Motoclube. Procure a loja do Moto, vá lá nas redes sociais do Motoclube e descubra a possibilidade que você tem para se associar em qualquer dos planos do Papão do Norte. Planos variando aí entre R$10 e R$200. O plano de 200 você pode votar e ser votado, para presidente do Moto. E ainda tem aquele detalhe, com R$50 você tem acesso aos setores inferiores. Por R$100 por mês, você entra em qualquer lugar do Castelão em jogos com mando do Papão, nos sócios aí, Papão Fiel e Papão Guerreiro. O sócio conselheiro vai ter direito até a ser presidente do Moto se ele quiser, claro, pagando em dia, e o restante dos conselheiros do Moto votarem nele. Enfim, é a grande oportunidade que você tem de ajudar o teu clube do coração, sócio torcedor do Rubro Negro Maranhense. Eu vou para o último intervalo, na volta eu vou falar um pouco do Imperatriz e, claro, tem o alô da galera. Voltamos já. Estamos de volta com o último tempo aqui do Esporte Guará, falando da Pizzaria Della Costa. Pizzaria Della Costa é o melhor ambiente, você já sabe, né? Pizzaria Della Costa, lá na Avenida Daniel de la Touche, próximo ao retorno do Caolho, você tem simplesmente a melhor pizza. A melhor pizza e o melhor ambiente da nossa capital. Tem aquele Danone gelado, aquele momento selfie e a massa, que massa, hein? Tem a novidade que é a pizza vegana, moda da casa, calabresa, mozzarella, enfim, Pizzaria Della Costa, hein?
massa de qualidade, simplesmente a melhor pizza do Maranhão. 12h52, Hilton Soares, o que você espera amanhã de Vitória da Bahia e Imperatriz? Imperatriz jogando em casa, tendo que vencer a equipe do Vitória para alcançar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, que pode representar uma boa grana. O Vitória vem de uma vitória no Bavi. Amanhã nós vamos mostrar os adversários aí de Sampaio e Imperatriz, do próprio Moto na Copa do Brasil. Como é que você encara esse jogo? Imperatriz tem condições de dar uma de River amanhã? Olha, Léo, essa expectativa é muito grande. O torcedor imperatrizense tem acompanhado os noticiários lá da cidade de Imperatriz e o torcedor vai comparecer em campo até empolgado pelo resultado conquistado fora de casa, né? Onde o Imperatriz jogou com uma equipe de primeira divisão, né? Empatou 2-2, um jogo praticamente perdido, criou força, criou ânimo, até mesmo para o clube, jogadores com outro ânimo, né? Para esse jogo contra o Vitória. Nós estamos sabendo, o River tirou já um dos grandes, né? E a Copa do Brasil é todo ano uma equipe apronta para cima de um grande. É isso que o torcedor imperatrizense espera, que o Imperatriz possa, né, fazer uma boa apresentação e trazer a classificação para a cidade. Pois é, amanhã vamos falar mais desse jogo, falar do Águia Negra, que é adversário do Sampaio, da preparação da Bolívia Querida, falar do Fluminense, que melhorou muito no Campeonato Carioca, com o Nenê vivendo uma grande fase, tá certo? Agora chegou o momento do Alô da Galera. Vamos aí mostrar o que temos hoje no Alô da Galera. Tem vídeo, tem fotos, enfim. Ó a galera lá, pirando o nosso Clube Pinheiro, torcida do Sampaio Correia, ó. Escuta aí. O quê? É o quê? Pinheiro no campeonato é bom demais. Olha aí o Universo Tricolor invadindo a Baixada, gente, ó. Arquibancada do setor do Sampaio Corrêa completamente lotado. A torcida fez uma festa maravilhosa, parabéns a galera, ó. E a Tubarões da Fiel, ganhei inclusive presente. Eu fui esculhambado por eles, porque eu fiz um programa de rádio lá com a camisa da Motofolia, né? Aí eles criaram um jeito e também me deram um presente aqui, ó. Camisa linda aqui da Tubarões da Fiel. Eu vou guardar essas duas camisas aí com muito carinho, tanto a da Motofolia quanto a da Tubarões. E olha só aí, ó. O estádio Costa Rodrigues como tava, ó, lotado, uma praça esportiva maravilhosa, né, Hiltinho? Isso. Presença de público espetacular. Eu tô ouvindo muitas críticas ao futebol do Maranhão. Não tá tendo público aqui. Torcida do Moto é isso aí, ó, os fiéis, ó. Torcedor tem que ir pro campo, no interior é casa cheia, mais de 3 mil. John Pedra, Fabiano e toda a galera rubro-negra, isso aí nos bastidores do jogo do Moto contra a equipe do São José, lá no Castelão. Então tá aí as fotos da galera, ó, eu queria agradecer mais uma vez, né? Isso é o respeito, ó, não tem nada melhor do que você ter respeito, né? Tem torcedor que é evocado, Laércio torce pro Moto, torce pro Sampaio, torce pro Maranhão, e o Tinho é maquiano, e o Tinho é motense, é boliviano. Eu acho que você tem que fazer o teu trabalho com absolutamente respeito. Time todo mundo tem. Já falei várias vezes aqui que torço para o Maranhão Atlético. Agora, você ser respeitado por todas as torcidas é muito, mas muito melhor do que você ser elogiado. Pelo menos é essa a minha opinião. Hilton Soares, uma boa tarde para você, Hilton. Até amanhã, tem muita coisa. Amanhã é dia da arbitragem, hein? Vamos mostrar os lances polêmicos aí da rodada do final de semana e teve lance polêmico. Boa tarde, Laércio, né? Amanhã com muitas novidades, né? Isso. Contamos com o nosso público. Valeu! Amanhã eu espero você ao meio-dia, vem pro 23, muitas informações, ainda repercutindo a rodada, Copa do Brasil, com Imperatriz e Sampaio Corrêa em campo ao longo da semana. Tchau, galera, valeu!